Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o reino Monera. Os indivíduos que participam desse reino têm como principal característica o fato de serem procariontes e unicelular. Ou seja, eles têm um material genético dentro do citoplasma e esse material genético ele não está envolto por uma membrana nuclear, conhecida como carioteca ou cariomembrana. Eu vou encontrar ainda esses seres tendo apenas uma célula, ou seja, o corpo deles é a célula e é ali que acontecem todas as reações que são vitais para a sua sobrevivência. Quanto à sua alimentação, eles podem ser classificados em autótrofos ou heterótrofos. Os autótrofos podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Os fotossintetizantes, vale lembrar que eles precisam da luz para a produção de matéria orgânica, que é o seu alimento. E que esses indivíduos que são fotossintetizantes, eles são diferentes das plantas. Primeiro, que eles não possuem clorofila, eles têm um pigmento solto no citoplasma conhecido como bacterioclorofila. E muitos não utilizam água nesse processo, utilizam gás sulfídrico, dando origem lá no produto final, além da matéria orgânica, que é o seu alimento, não dá origem a gás oxigênio, mas dá origem a enxofre. O conhecimento sobre seres que fazem parte do reino Monera, que são fotossintetizantes, foi super importante para a gente entender que o nosso gás oxigênio ele é proveniente da quebra de água que acontece na primeira etapa da fotossíntese e não do gás oxigênio. Então, aquela afirmativa de que o nosso oxigênio veio do gás carbônico, que a planta pega o gás carbônico e transforma em oxigênio, ela é uma afirmativa completamente errada, visto que o nosso gás oxigênio ele é proveniente da quebra de água. Se não fosse assim, no processo de fotossíntese realizado pelos seres que são do reino Monera, eles também liberariam gás oxigênio, mas eles não liberam quando eles utilizam, no lugar de água, gás sulfídrico. As quimiosintetizantes, é importante a gente lembrar daquelas bactérias que fazem parte do ciclo do nitrogênio, que são seres vivos que conseguem oxidar a matéria inorgânica e transformá-la em matéria orgânica, que é o alimento. Quanto os seres que são heterótrofos, a gente pode dividi-los em saprófilas, parasitas e simbiontes. As saprófilas são aquelas bactérias decompositoras que atuam na reciclagem da natureza, convertendo a matéria orgânica em matéria inorgânica, possível de ser aproveitada pelo solo, enriquecendo-o de nutrientes e a planta podendo reabsorver esses nutrientes para o seu desenvolvimento e crescimento. A gente tem as parasitas, aquelas que são causadoras de doença, que causam doenças como a pneumonia, como a cólera, como a tuberculose, como infecções na garganta, infecções no ouvido. A gente vai ter uma simbiontes que vivem numa boa associada com outro organismo, tendo uma atuação de ajuda mútua, que é o caso das bactérias que compõem a nossa microbiota. Vamos falar um pouquinho sobre a respiração. Existem bactérias que são aeróbias, porque elas utilizam oxigênio no seu processo de respiração e produção de energia. Tem aquelas que são anaeróbias, que não usam oxigênio. E aí a gente tem aquelas que são anaeróbias restrita, que realmente elas só vivem onde não tem oxigênio, que é o caso da bactéria que causa o tétano. E a gente tem aquelas que são bactérias anaeróbias facultativas, que se tem oxigênio, ela consegue respirar de forma aeróbia, mas se não tem, ela consegue então fazer a fermentação. Bactérias anaeróbias que são fermentadoras, elas são super importantes na indústria alimentícia, na produção de iogurte, na produção de queijos. Então a gente vai ver aqui quanto à classificação pelas formas. Existem diferentes formas de bactérias e elas conseguem habitar também diferentes locais. Tem bactérias que vivem sozinhas, tem outras que se associam a outras bactérias formando colônias. E elas são classificadas aí conforme a sua forma. A forma arredondada é conhecida como coccus. A forma que parece um bastonete é chamada de bacilo. A gente tem ainda bactérias que têm um formato de espiral, que é chamado de espirilo, e aquelas que têm um formato de vírgula, chamada de vibrião. Claro, como eu disse para vocês, elas podem se associar a outras bactérias e tomar outros formatos. Como, por exemplo, o coccus, existem aquelas que são diplococcus, existem aquelas que são streptococcus,
Staphylococcus. Ah, professor, é importante eu saber essas classificações? Quando a gente escuta nomes científicos que nos remetem ao nome das formas, como coccus, como bacilo, como espirilo, como vibrião, a gente já consegue, pelo nome, entender que são formas de bactérias e que a gente está falando ali, se referindo a esses seres, as bactérias. Eu fiz uma representação gráfica aqui para vocês para a gente entender um pouquinho como que é a estrutura de uma bactéria. Claro que eu desenhei aqui um formato de bacilo, mas nem todas têm esse formato, mas todas elas possuem essas estruturas. Primeiro, elas são formadas de uma membrana plasmática. Logo depois dessa membrana plasmática, elas possuem uma parede celular e muitas ainda possuem uma cápsula mesmo glicoproteica, que acaba envolvendo e dando maior resistência a essa bactéria. É importante a gente pensar que em algumas bactérias foram encontradas invaginações na membrana plasmática. E essas invaginações, elas são chamadas de mesossomo. Enfim, existem muitas pesquisas científicas se esse mesossomo realmente é real ou não. Mas se você ler sobre essa estrutura na sua prova, pode associar ela à duplicação celular e também à respiração. A gente tem aqui dentro do citoplasma um material genético circular solto no citoplasma, que ele está todo enovelado ali, então não parece que ele é circular, mas se a gente realmente for esticar toda essa estrutura, a gente vai perceber que a bactéria tem apenas um cromossomo, que é essa fita de DNA, e que tem esse formato circular. Além disso, a única organela que ela tem são os ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteína. E uma particularidade das bactérias é que elas possuem mini DNAs, que são conhecidos como plasmídio. O plasmídio, ele confere à bactéria maior resistência, principalmente a antibióticos. Ele é um grande responsável aí por resistência a antibióticos e ele é muito utilizado no processo de reprodução sexuada. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de reprodução, mas apesar de ser um ser muito simples, procarionte e unicelular, as bactérias elas conseguem se reproduzir de duas formas, sexuadamente e assexuadamente. E ainda de forma sexuada, elas têm vários tipos dessa reprodução, mas um tipo de reprodução conhecida como conjugação se refere à troca de plasmídios entre bactérias. Então, a bactéria que doa o plasmídio, ela é considerada uma bactéria macho e a que recebe o plasmídio é considerada uma bactéria fêmea, ou ainda bactéria positiva e negativa. A gente consegue perceber ainda que ao redor da cápsula ou da parede celular a gente vai encontrar fímbrias ou pilos reprodutivos, que são utilizados tanto no processo de locomoção quanto utilizado como pontes para a transferência do plasmídio no caso de reprodução sexuada por conjugação. E a gente tem aqui o flagelo, que é uma estrutura locomotora. Eu quero que vocês prestem atenção um pouquinho na parede celular. A parede celular das bactérias ela é feita de um açúcar ligado a uma proteína conhecido como peptídeo glicano. E a quantidade de peptídeo glicano está muito associado a um tipo de bactéria, que a gente classifica como bactérias que são gram-positiva e bactérias que são gram-negativa. Primeiro, da onde que vem o gram? O gram é o sobrenome do cara que descobriu como diferenciar essas bactérias por meio de um método de coloração de gram, ou seja, uma sequência de corantes que são colocados nas bactérias através de um método científico e depois observa-se o quê? Que bactérias que têm bastante peptídeo glicano, elas possuem uma parede celular mais grossa ou ainda duas paredes celulares e elas vão possuir uma coloração mais roxa logo depois de ter sido aplicado o corante. Agora, bactérias que tem menos peptídeo glicano, ela vai ficar com uma coloração mais fraca e ela vai ser chamada então de gram negativo. Ah, professor, e o que isso importa, se é gram positivo ou gram negativa? Importa muito, principalmente na administração de um medicamento chamado de antibiótico, né? Então, quanto à reprodução das bactérias, a gente percebe que ela pode se reproduzir de forma assexuada ou ainda de forma sexuada. De forma assexuada, o mais comum é acontecer cisciparidade, onde uma bactéria vai dar origem a duas bactérias iguais a ela,
sem variabilidade genética, ou seja, houve a duplicação do DNA e essa célula se dividiu em duas. Não é um processo de mitose, visto que para acontecer mitose, primeiro tem que acontecer um processo de preparação celular, que é a intérfase, e depois vir todas as etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. A cisciparidade acontece em todas essas etapas? Não, por isso que não é considerado um tipo de mitose. A esporulação, gente, é uma forma resistente que a bactéria se utiliza quando a situação ambiental está muito desfavorável. Então ela cria um esporo interno bastante resistente e ela consegue ficar nessa forma dormente, latente por um longo período, até que as condições se tornem favoráveis novamente. De forma sexuada, ela pode se reproduzir por conjugação, quando existe a transferência do plasmídio de uma bactéria para outra. Essa transferência vai acontecer por um pilo reprodutivo, na verdade é um alongamento da fímbria. A bactéria doadora é a bactéria macho ou positiva e a bactéria receptora é a fêmea ou negativa. Por transdução é quando ocorre a incorporação de um material viral na bactéria. Por exemplo, aqui houve a injeção do material genético viral do bacteriófago e ele se incorporou ao genoma da bactéria. As próximas bactérias que surgem dessa já vêm com o genoma modificado. E a gente tem ainda a transformação, que seria a aderência de DNA de genoma de bactérias mortas no ambiente a bactérias que estão vivas, fazendo com que ela tenha uma transformação nas suas características, ou seja, variabilidade genética. E vamos falar um pouquinho então sobre as cianofícias. As cianofícias também são conhecidas como algas azuis. Elas possuem clorofila dispersa no citoplasma. Além de clorofila, ela possui também fucocianina, que é um pigmento azulado. Elas podem ser individuais